Nos anos de 1984 e 1985, na região da Grande Los Angeles, sofreu demais por causa de um assassino em série, estuprador, sequestrador, pedófilo e assaltante. Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, mais conhecido como Richard Ramírez, nasceu em El Paso, no Texas, no dia 29 de fevereiro de 1960. Ramírez recebeu da imprensa o nome de Valley Intruder, já que seus primeiros ataques aconteceram na área do Vale de São Gabriel, e depois o nome mais famoso ficou como Night Stalker, ou Perseguidor da Noite. Ele usava em seus ataques uma variedade de armas, incluindo armas de fogo, facas, uma machete, um ferro de engomar e até um martelo. Ele ficou conhecido também pelo uso de imagens satânicas, que deixava nos locais dos ataques e no próprio corpo. Ramírez nunca expressou qualquer remorso por seus crimes, e ele não tinha nenhum foco. Suas vítimas eram crianças, velhos, jovens, mulheres, homens, de qualquer idade, de qualquer etnia, de qualquer forma. Ao total foram 13 assassinatos, 5 tentativas de homicídio, 11 atos de agressão sexual e 14 roubos. O que teria causado isso? Porque Richard Ramírez fez tudo isso. Quem era ele? Então, nos primeiros dias que ele estava na Califórnia, que ele veio do Texas, que ele morava no Texas, ele começou a revender maconha, que ele já tinha comprado lá no Texas por um valor menor e vendia mais caro na Califórnia. Só que quando acabou a mercadoria, ele pegou pouca, realmente, ele começou a roubar carros, a roubar os carros, a revender eles, a pegar as peças, a vender as peças e também a pegar as coisas que tinha dentro dos carros e começou a vender essas coisas assim. Ou seja, ele já começou roubando, já não era uma coisa. E também ele começou a fazer isso para lhe financiar o seu mais novo vício, que não era mais a maconha, e sim a cocaína. E nesse tempo, agora que ele já estava ali na Califórnia, realmente ele até entrou para uma igreja de Satã. Sim, uma igreja que cultuava o satanismo. Ele já era muito ligado nisso, já gostava dessa área e só cresceu mais a vontade dele sobre isso. E ele realmente começou a fazer parte de uma igreja satanista. Em 28 de junho de 1984, ele entrou na casa da senhora Jane Wilcol, de 79 anos. Ele esfaqueou ela até a morte e até estuprou ela. E preste muita atenção nesse detalhe, ele deixou impressão digital e um pedaço da janela que ele quebrou. E a polícia conseguiu ver essa impressão digital realmente, só que não sabiam de quem era ainda, porque não tinha ali com o que ver e tal. Eles só pegaram aquela impressão digital ali, mas já era um ponto para se apoiar. E na casa dessa senhora, ele roubou vários pertences, inclusive uma pistola calibre 22, em que ele usou em outros vários homicídios que ele fez depois. No dia 17 de março de 1985, ele estava na cidade de Rosemead, que faz parte ali do condado de Los Angeles, em que ele fez mais vítimas. Ele encontrou uma garota de 22 anos na porta da casa dela. Como eu falei, como vocês vão ver nessa história, ele não tinha ali um ponto para se apoiar, ele não escolhia mulher, homem, idade, etnia, casa, rico, pobre, não. Ele escolhia qualquer um, ele ia em qualquer local, em qualquer pessoa. Por isso a cidade toda ficou muito em pânico, porque ele não tinha assim, só criança, só mulher, só idoso. Então todo mundo ficou em pânico, todo mundo começou a se cuidar muito. Enfim, essa garota de 22 anos, a Maria Hernandes, realmente estava ali, ele atirou nela, tentando atirar na cabeça dela, mas só pegou na mão dela, só que ela caiu e se fingiu de morta. Então ele, o Ramírez, entrou na casa dela, não viu que ela estava ali realmente viva, entrou na casa da Maria Hernandes, só que lá dentro tinha a colega de quarto dela e ele acabou matando realmente a colega de quarto dela, só que a Maria Hernandes conseguiu fugir. Em 14 de maio de 1985, em Monterey Park, Richard entrou na casa dos idosos William e Lillian Doi. William foi executado na cama e depois de roubar os pertences do casal, Lillian, portadora de necessidades especiais, foi estuprada e espancada, mas teve sua vida poupada. E assim foi capaz de descrever as características físicas do Ramírez. Uma pegada deixada no jardim da residência dos Doi foi compatível com a pegada deixada em um homicídio anterior, o que confirmou a suspeita da polícia que se tratava realmente de um serial killer. E a polícia descobriu, por causa dessa pegada, o tênis usado pelo Richard Ramírez, que era o único tênis daquela marca, vendido em toda Los Angeles. Mas não tinha como descobrir quem era o cara pelo tênis.
mesmo ele sendo o único tênis, a única pessoa que usava aquele tênis em toda Los Angeles, porque quando você compra um tênis, ninguém dá um nome, RG e dados pessoais para comprar ele. O Ricardo Munhoz Ramírez, ele nasceu realmente na cidade do El Paso, lá no Texas. Ele era o mais novo de uma família um pouco pobre, uma família realmente bem simples. Ele era o mais novo de uma família de 5 filhos. Falam que ele era uma criança pacata, uma criança solidária, e com apenas 2 anos de idade, ele sofreu uma convulsão, porque um armário caiu na cabeça dele, um roupeiro caiu na cabeça dele. Ele foi suturado então com 30 pontos, ele começou a ter várias convulsões nessa época, e com a idade de 6 anos, os médicos conseguiram ver que ele tinha epilepsia no lobo temporal. O pai dele, Julian, era um ex-policial, só que o pai dele tinha um temperamento muito explosivo, tanto que ele batia muito nele, ele batia muito no Ramírez, por ser o garoto mais novo, era o mais fraco da família, então o pai dele, quando bebia muito, quando ficava ali realmente explosivo, batia no garoto. Isso talvez possa explicar o que ele fez depois, mas não é uma via de regra realmente. Fala que por causa disso, porque o pai dele batia nele, ele começou a dormir em cemitérios. Tudo bem, ele podia dormir em qualquer outro local, na rua, em qualquer outro local, mas como ele era... Não dá pra explicar muito, ele começou a dormir realmente em um cemitério. E quando ele tinha 13 anos de idade, ele começou a andar muito com o primo dele. O primo dele era um Mike, era um veterano realmente das Forças Armadas lá dos Estados Unidos. Aí você pensa que foi uma coisa boa na vida dele, mas talvez foi aonde começou a realmente evoluir mais ainda essa coisa ruim dele. Porque o Mike começou a mostrar para o Ramírez várias fotos de garotas vietnamitas, onde ele tinha batido nessas garotas, tinha esfaqueado essas garotas, tinha feito de tudo com essas garotas, e o Ramírez começou a ficar impressionado com aquilo, começou a gostar daquelas fotografias, começou a gostar disso que o Mike fez lá. E os dois começaram a andar muito junto, eles viajavam muito de carro, tanto que o Ramírez falou que quem ensinou ele a atirar foi o próprio Mike. E cara, esse Mike matou a esposa dele na frente do Ramírez, um garoto de 13, 14 anos na frente. O Mike pegou, realmente falou pro Ramírez ficar ali, matou a esposa dele, o Mike matou a esposa dele na frente do Ramírez. Olha que infância perturbada, olha que coisa, velho. Não dá pra imaginar o que é isso. Depois, não demorou muito para ele começar a cometer assaltos, porque o pai dele já batia nele, o primo dele já era desse jeito, ele já tinha visto muitas coisas, não tinha muita grana, ele começou a roubar, tanto que ele ficou ali viciado em entorpecentes, então ele começou a roubar, a vender, a fazer tudo isso para conseguir dinheiro. E como ele tinha uma fraca higiene e também comia só porcaria, digamos assim, ele começou até a perder os dentes, por isso que em muitas fotos que você viu, que você vai
ver dele, você vai ver que ele não era um cara assim muito bacana, que se você visse ele, você achava que tinha alguma coisa estranha. Só que a polícia já conhecia ele há muito tempo, já tinha ele ali na base deles, só que ainda não tinha realmente a impressão digital dele, não era nada computadorizado nessa época, então não tinha como tu pegar realmente a impressão digital, largar no sistema e começar a procurar ali e ver se batia. Não, tu tinha que pegar ali de pessoa para pessoa, arquivo por arquivo, porque realmente ele foi preso 2 vezes por entorpecentes, por ter roubado os carros, uma vez em 1981 e outra vez em 1984. Em uma reportagem, anos mais tarde, o próprio pai do Ramírez falou que ele era um garoto bom, que apenas o que fazia ele ficar daquele jeito ali era o consumo de drogas ou a falta da droga, porque ele já era realmente viciado em drogas. Então ele colocou a culpa nas drogas e não realmente porque ele, ou nesse caso quem estava dando a entrevista obviamente foi o pai dele, então o pai dele não pensou que pudesse ter sido ele a culpa de ter batido na criança, de não ter ajudado ele, de realmente ter feito isso. Além que o Ramírez começou a também botar desenhos de pentagramas e de coisas demoníacas no próprio corpo. Ele gostava muito dessa área, tanto que a gente já falou que ele já tinha entrado para uma igreja satanista. Em 24 de agosto, um jovem que trabalhava em uma moto na garagem do pai reparou num Toyota cor de laranja que andava pela vizinhança. E reparou também novamente no mesmo carro quando ele saiu acelerando do local. Como pareceu um pouco suspeito, ele anotou o número da placa. Na manhã seguinte, disse à polícia sobre o carro. Através do número da placa, a polícia conseguiu determinar que o Toyota cor de laranja de 1976 havia sido roubado em Chinatown, em Los Angeles, enquanto o dono jantava. Foi lançado um alerta sobre esse carro e depois de 2 dias foi localizado em Rampart, em Los Angeles. A polícia relacionou esse carro com Ramírez e assim a polícia montou uma vigilância durante 24 horas na esperança que ele fosse buscar o carro, mas nunca aconteceu. Uma equipe forense examinou o carro e descobriu uma impressão digital que enviou para Sacramento para ser analisada. Algumas horas mais tarde, o sistema informático identificou a impressão digital e realmente pertencia a Ricardo Leiva Munhoz Ramírez. Eles tinham encontrado Ramírez. Análises depois revelaram que a impressão digital era a mesma com outra descoberta de uma janela da família Penn, nos arredores de São Francisco. Então, eu acabei de falar que no dia 24 de agosto eles tinham descoberto realmente quem era o Ramírez. A polícia já tinha colocado foto dele no jornal, estava em todo quanto é lugar, só que o Ramírez não estava na cidade naquele dia, não estava na cidade naquela semana, porque ele tinha ido para Tucson, no Arizona, para visitar o irmão dele. Então, quando ele voltou no dia 29 de agosto, ele não sabia que as pessoas já sabiam quem ele era, o que ele tinha feito e tudo sobre ele. Então, quando ele chegou de ônibus na cidade novamente, parou ali na estação, ele viu que tinham muitos policiais em volta dali. Então ele não pensou muito bem se tinham reconhecido ele, o que estava acontecendo, só que ele preferiu fugir. Ele saiu correndo, entrou dentro de uma loja ali para meio que despistar a polícia, só que ele olhou para o lado e viu que tinha um jornal com a foto dele, na TV estava passando realmente uma reportagem sobre ele e o cara da loja reconheceu ele e gritou: é ele, é o matador, é ele, é o Night Stalker. Então ele começou a correr, ele correu 2 milhas em 12 minutos, chegando na Baixa Los Angeles. Lá ele viu um Mustang vermelho com as chaves na ignição e o carro estava aberto. Então obviamente que ele entrou dentro desse carro para conseguir fugir, ligou o carro, só que ele não notou que o dono do carro estava embaixo do carro arrumando realmente o carro. O cara saiu dali de baixo muito bravo porque alguém tinha entrado no carro dele, a joia, porque muita gente tem ali o carro como joia da vida. O cara ficou muito bravo, se levantou, viu quem estava realmente no carro e viu que era o Night Stalker. Ele também reconheceu o cara. O cara então agarrou o Ramírez pelo pescoço. O Ramírez falou que estava armado e poderia atirar nele, só que o cara não ligou nada para isso, continuou segurando ele. O Ramírez pegou o carro e começou a andar realmente. O carro bateu em uma lixeira e depois bateu na parede da casa. E o dono do carro, o Pino, realmente conseguiu tirar o Ramírez para fora, mas o Ramírez deu o seu jeito de fugir. Pino conseguiu abrir a porta, puxou o Ramírez para a rua e atirou ele no chão. Ramírez conseguiu se levantar e atravessou a rua encontrando Angelina de la Torres, de 28 anos, tentando entrar no carro dela. Ele correu até o carro da jovem e colocou a cabeça através da janela do carro, mandando que ela entregasse as chaves e ameaçando matar ela.
ela gritou por ajuda e assim o seu marido de 32 anos agarrou um pedaço de metal. Outro vizinho, José Burgoy, que havia escutado a luta na porta de Pinum, chamou a polícia e correu para a rua para ajudar Pinum. Quando escutou o grito de Angelina, chamou pelos filhos Jaime e Júlio, de 21 e 17 anos, para ajudar. Quando os irmãos correram para ajudar a senhora de La Torres, viram Ramírez já no banco da frente do carro. O irmão mais velho reconheceu ele das fotos publicadas nos jornais e na televisão, e assim gritou que o Ramírez era o assassino. Ramírez saiu do carro então correndo e foi perseguido pelos irmãos e por Manuel de La Torres. Quando conseguiu alcançar Manuel de La Torres, atingiu Ramírez no pescoço com um pedaço de ferro. Ramírez conseguiu continuar correndo, mas os três homens insistiram na perseguição e continuaram batendo nele. Jaime Burgon, quando alcançou Ramírez, deu um soco nele, que ele caiu, mas rapidamente conseguiu se levantar e continuou correndo, sempre perseguido por esses três homens. Mas quando veio um golpe mais forte, dado por Manuel de La Torres, que atingiu Ramírez na cabeça, e ele assim caiu no chão, tendo sido segurado pelos três homens até a chegada da polícia. Eles finalmente tinham conseguido pegar Ramírez. E o incrível disso tudo é pensar que apenas um dia depois de eles terem realmente descoberto e ter divulgado quem era o cara, eles conseguiram pegar o Ramírez e já prenderam ele. Eles viram ali as digitais e quem era ele realmente no dia 24 de agosto, no dia 27 e 28 começou ali divulgar tudo e no dia 29 que o Ramírez voltou do Arizona em Tucson, pegaram ele. Se ele tivesse ficado lá no Arizona, talvez ele estaria até hoje nas ruas, obviamente já faz muito tempo, mas ele talvez nem seria preso nessa época. Então, em 1985, ele foi preso por 14 homicídios e 35 outros crimes associados. Aliás, ele foi acusado também por crimes fora dali. O 15º homicídio dele foi em São Francisco e também ele foi acusado de violação e homicídio em Orange County. Na prisão, Richard recebia inúmeras cartas e visitas de fãs e iniciou até um relacionamento com Doreen Leon, uma de suas admiradoras, com quem casou em 1996, na prisão estadual de San Quentin. O Supremo Tribunal da Califórnia não aceitou os pedidos de diminuição de pena em 2006, mantendo as suas condenações e sua pena de morte. Why on earth would you have hurt those people? Why did you kill those people? No comments. No comments. I cannot answer that at this time.